Você pode se assentar, querido? As crianças podem subir para a escolinha. Isso. Enquanto as crianças vão subindo para a escolinha com os professores, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, eu gostaria de ler com você o versículo 1, mais precisamente a primeira parte do versículo de número 1. Nós estamos no nosso mês, Salmo 127 não, 1 Timóteo 5:8. Estava com o Salmo 127 na cabeça, porque eu li hoje, é 1 Timóteo 5:8. Pertinho, só folhear algumas coisas para frente. Nós estamos no nosso mês da família e estamos trabalhando então esse tema muito importante de família. Estamos nos cultos de domingo e também nos cultos de quinta-feira estamos tratando sobre lidando com as pressões familiares, né? Então, semana passada nós tivemos o primeiro culto e agora, semana que vem, quinta-feira, vamos ter de novo. Você não pode ficar fora. 8 horas aqui na igreja. Todos acharam 1 Timóteo 5:8? Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Vamos ler de novo? Esse é um daqueles versículos que a gente precisa ler com cuidado. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo, nessa primeira carta a Timóteo, está falando no capítulo 5 sobre família. Mais especificamente, ele está tratando sobre o cuidado às viúvas. Era um assunto muito sério na igreja na época de Paulo, porque diferente de hoje, naquela época as viúvas não tinham como se sustentar. Se perdesse o marido e alguém não a sustentasse, morria de fome, passava necessidade, tinha que morar na rua. E Paulo então dá uma instrução muito clara à igreja: cuide das viúvas. Principalmente daquelas que ninguém está cuidando. Mas se você, na sua família, tem uma senhora que é viúva, cuide dela, porque é o papel do cristão. Se não o fizer, é pior que um descrente, diz Paulo. E o que Paulo está falando aqui é uma realidade aplicada à família. Nós precisamos cuidar dos nossos lares. Todos nós talvez diríamos o seguinte: pastor, nós cuidamos. A gente cuida. O senhor pode ver, está todo mundo bem, graças a Deus. Mas será que nós cuidamos no completo? Ou será que nós nos preocupamos apenas com algumas áreas da nossa família? Nenhum de nós aqui deixa faltar o pão na mesa. Nenhum de nós. Nós lutamos, batalhamos e nos esforçamos para ter alimento. Glória a Deus. Nenhum de nós aqui deixa faltar roupa para as crianças. Nós lutamos, nos esforçamos, tem roupa para as crianças. Glória a Deus. Nenhum de nós aqui deixa de mandar os filhos para a escola e faz um esforço sobre-humano muitas vezes para uma faculdade. Glória a Deus. Mas quantos de nós tem cuidado emocionalmente e espiritualmente da nossa casa? Da mesma forma como nós somos atenciosos com relação ao pão sobre a mesa e a roupa a vestir. Porque a nossa família não é apenas o que come, o que veste, o que estuda. É muito mais do que isso. Ouso dizer que essas partes que nós vemos são as mais simples, são as mais fáceis de dar jeito, são as mais fáceis de se ter cuidado. Mas emocionalmente e espiritualmente, é necessário abraçarmos esse versículo de Timóteo para nós e entendermos que é responsabilidade nossa. E aqui em primeira instância eu falo com todos os barbudos,
Você que é homem, é responsabilidade sua, o cuidado sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai cobrar de você quando você chegar diante dele na eternidade. E nós precisamos entender que essa família que nós tanto amamos, que nós tanto gostamos e convivemos, ela sofre ataques diários. Desde a fundação da família lá no Jardim do Éden, ela vem sofrendo ataques. Deus viu que Adão estava só e disse, bom, não é bom que Adão fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora, alguém que lhe complete. Olha que maravilha. Criou Eva. E aí aparece o diabo. É sempre assim, o diabo é um invejoso por natureza. E o que ele vai fazer na família de Adão e Eva? Bagunça, confusão. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o que acontece? O diabo para? De jeito nenhum. Vem Caim e Abel, e de repente está lá ele de novo, tentando, futricando, dando um jeitinho, e de repente um irmão mata outro irmão. E assim sucessivamente, se você olhar na Bíblia e na história, você vai perceber que as nossas famílias, e qualquer família desse mundo, diariamente, de manhã, de tarde e de noite, sofre ataques severos do inimigo. Porque ele não tem interesse nenhum de que eu e você tenhamos uma família saudável, de que eu e você tenhamos uma família que nos apoie, uma família que nos ensine princípios de fé. Sabe por quê? Porque se nós tivermos uma família desequilibrada, desestruturada, a possibilidade de nós termos uma vida arrebentada é infinitamente maior. Nós temos mais apreço aos erros quando isso acontece. Mas se nós temos uma família estruturada, se eu tenho uma família que me dá bases, raízes de fé, a probabilidade de que eu ande por caminhos de destruição é muito pequena. Então é por isso que ele sabe que o melhor lugar para atacar a minha e a sua vida é dentro do lar, é dentro da família. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente vive a nossa vida familiar, a nossa realidade familiar, sem nos darmos conta que nós temos um inimigo. E conforme Jesus disse, não é qualquer inimigo, como um leão que anda ao derredor, procurando a quem atacar. E é interessante, eu ouvi esses dias e eu não sabia, mas vou compartilhar com você. Sabe como que os leões escolhem a sua vítima para matar? O pessoal, um bando de cientistas foi para a África então fazer uma pesquisa. Eles queriam entender por que os leões atacavam certos animais do rebanho e não outros. E eles passaram muitos meses tentando descobrir por que os leões atacavam aqueles, mas não os outros. E eles não conseguiram descobrir, eles não acharam nada que pudesse fazer sentido. Então eles mudaram a linha de pesquisa. E eles começaram a ir nas carcaças, onde os animais haviam sido abatidos e comidos pelos leões, e estudar aqueles animais. E eles descobriram um negócio. Todos os animais que foram abatidos, todos eles eram os mais fracos do bando. Ou eram os mais novos, ou eram os mais velhos, ou estavam doentes, ou estavam sozinhos. É exatamente assim que o diabo age. Por isso que Jesus diz que ele está ao derredor olhando. E aonde ele encontra uma brecha, aonde ele encontra uma fraqueza, aonde ele encontra uma frestinha, ele se lança. E a verdade, meus irmãos, é que nós, como família, muitas vezes não temos uma brecha, nós temos janelas inteiras abertas. Muitas vezes, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, são os mais fracos do bando, estão espiritualmente doentes, estão afastados da presença de Deus, e é ali que o inimigo vai bater, e vai bater com força. Mas nós precisamos entender que nós lutamos contra um inimigo astuto e inteligente. Ele não vai chegar de uma forma gigantesca chutando a porta, nada disso. Com muita sutileza, mas com muita firmeza, dia a dia ele vai plantando dentro dos nossos lares
filosofias e ideias que, se forem acolhidas pelo nosso coração e pela nossa mente, nos afastarão de Deus, nos deixarão espiritualmente doentes, prontos para o bote. É assim que ele faz. Ele não vai chegar na porta da sua casa, chutar a porta, entrar e quebrar tudo. Não. Sutilmente, de uma maneira muito sutil, quase que imperceptível se você não estiver atento, ele vai introduzindo algumas ideias dentro da sua casa. E essas ideias, se forem acolhidas por você ou por alguém da sua família, vão levar com o tempo que você se afaste de Deus, ou torne-se simplesmente um religioso, que é a mesma coisa. E aí é exatamente como o leão da África, mais fraco, longe do bando, adoecido espiritualmente, é a hora do ataque. E é aí que você vê as portas estourarem, é aí que você vê a confusão acontecer. Então, nessa noite eu queria olhar com você algumas filosofias que o inimigo sutilmente tenta introduzir dentro da nossa casa, para levar a nossa família à destruição, porque esse é o objetivo dele. Lembram? Ele veio matar, roubar e destruir. E para isso, ele usa de todas as artimanhas. Mas uma das principais que ele tem são as suas filosofias mentirosas, são as suas ideias mentirosas. E eu destaquei 4 que eu acho assim muito comuns nos nossos dias e que são terrivelmente perigosas. A primeira delas leva um nome meio estranho, chama-se hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é a busca pelo prazer a qualquer custo. A filosofia hedonista nasceu muitos anos atrás, há milênios de anos atrás, onde o pensamento era o seguinte: eu preciso satisfazer os meus desejos, porque isso é o que dá sentido à vida, e se eu satisfazer os meus desejos, então está tudo bem, porque eu vou estar feliz, afinal de contas eu vou fazer o que eu quero. Aparentemente, nós podemos olhar e dizer assim: que mal tem isso, pastor? Seria bom a gente satisfazer o que nós queremos. Será? Todos os desejos que passam pela sua cabeça, se fossem realizados, você acha que seria uma pessoa feliz? Você acha que faria bem para a sua família? Você acha que seria bom para aqueles que você ama? Certamente que não. Certamente que não. Essa ideia de prazer a todo custo é uma ideia muito presente hoje. Por que a maioria das pessoas casam? Porque eu quero ser feliz. Eu não caso para fazer o outro feliz, eu caso porque eu quero ser feliz. É hedonismo. Eu quero satisfazer os meus desejos, eu não estou nem aí para o meu cônjuge. Agora, o que a Bíblia ensina? Que o casamento é eu satisfazendo o meu cônjuge, não ele a mim. Essa filosofia, que parece assim tão distante de nós, na verdade é muito presente dentro das nossas casas e dos nossos pensamentos, principalmente hoje se você tiver filho adolescente. Principalmente. Se você tiver filho adolescente, muito provavelmente toda semana você vai escutar: ah, mas é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu preciso. A Bíblia tem alguns textos que falam sobre essa filosofia. Desde aquela época, ela já é combatida pela verdade bíblica. Um dos textos é Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, onde Paulo está tratando sobre a vida cristã, e ali ele nos dá uma pincelada do que é o hedonismo.
Ele diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, essas pessoas que pensam em satisfazer apenas as suas vontades, olham apenas para si, apenas para dentro de si mesmo, apenas para o seu estômago. A ideia aqui, quando ele cita estômago, é a satisfação pessoal. Entende? E ele considera como inimigos de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque quando eu busco satisfazer apenas os meus desejos, não sobra tempo para olhar o que está acontecendo à minha volta, principalmente para saber o que acontece com aqueles que eu amo. Dentro de uma família, se cada um quer fazer aquilo que lhe dá vontade e satisfazer aquilo que gosta, a família vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Primeiro que não haverá tempo para nada nem para ninguém, porque no desejo de satisfazer o que eu quero, eu não tenho tempo para olhar para o outro e fazer o que o outro quer. Então eu tenho que procurar o que eu quero. Essa busca por prazer incessante tem levado os nossos jovens a antecipar a sua vida sexual para antes do casamento, e feito com que muitos carreguem marcas para o restante das suas vidas. Isso quando desse ato pecaminoso, porque sexo antes do casamento é pecado, porque o sexo foi feito para o casamento, um presente para o casal, para abençoar a família. Quando feito fora do casamento é pecado. Muitas vezes gera filhos que serão criados não por pais ou mães, mas por avós, tias, tios, ou por pais e mães adolescentes que não têm noção nenhuma do que é e como fazer para criar uma criança. Mas a busca pelo prazer leva a essas coisas. A busca incessante pelo prazer leva casais a romper muitas vezes os laços matrimoniais, para ter satisfação fora, marcando uma família, marcando uma estrutura. Às vezes a gente fala de filosofia, parece algo longe de nós, mas não é, irmãos, é só a palavra. Na realidade, isso é algo diário na nossa vida. Muitas vezes, se nós não cuidarmos, nós estamos buscando somente satisfazer o prazer, o desejo que eu tenho, como se isso fosse o sentido da minha vida. Independente daqueles que convivem comigo, eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer e eu vou atrás. E os outros que se virem, é o meu tempo. Que grande tolice, que grande tolice. Infelizmente, meus irmãos, que grande tolice quem pensa assim. Pois no seio familiar nunca existe o eu primeiro, mas sempre o nós. Na família nunca existe a minha vontade, mas a nossa vontade. A nossa vontade. E se eu der ouvidos a essa filosofia, se eu entender que o prazer é a razão da minha vida, eu vou me tornar dos homens o mais egoísta. E eu não vou olhar para o lado. Eu não vou dividir a minha vida com aqueles que estão perto de mim. E os anos vão passar. E quando eu me der conta, eu vou ter trilhado uma estrada onde eu me satisfiz com alguns desejos ou prazeres momentâneos, mas eu continuo sempre vazio. Eu continuo sempre vazio. Porque não importa o prazer que eu vá buscar, ele passa. Ele passa. Agora, quando eu entendo que o meu maior prazer está em Deus,
e de que esse gigantesco prazer e maravilhoso prazer é transferido à família como estrutura base de sustentação para a minha vida emocional, para a minha vida espiritual, aí sim eu encontro satisfação naquilo que eu estou vivendo, naquilo que Deus me dá. E eu não preciso correr atrás dos desejos da minha carne. O hedonismo é algo muito sério. Ele é muito presente nos dias de hoje. E ele precisa ser combatido, porque ele tem arrebentado com dezenas, centenas, milhares de lares que aceitaram essas ideias como sendo verdadeiras e as praticam. E na prática dessa enganação, o pecado se instala, o erro acontece, a desgraça se sobrepõe e a família se arrebenta. Segundo a filosofia sutil, mas muito real nos dias de hoje, que o inimigo tenta colocar sobre a nossa família, é o materialismo. Materialismo. A busca pelo material se tornou uma verdadeira doença nos nossos dias. Eu quero os melhores bens, os mais modernos, mesmo que eu não precise deles, mas eu quero tudo o tempo todo a qualquer custo. Essa é a ideia. Eu vi uma vez um negócio que eu fiquei espantado. O pessoal da Apple estava lançando o novo iPhone. E o lançamento, se não me engano, era num país asiático. Eu não sei se era Japão ou algum país lá, mas era asiático. E eles fizeram uma filmagem que eu não conseguia acreditar. Tinha gente dormindo na fila da loja 2 dias antes do lançamento para comprar um telefone celular. Colocavam barracas na calçada e dormiam dentro das barracas esperando daqui 2 dias a loja abrir para comprar um telefone celular. Detalhe, a maioria daqueles que estavam naquela fila, todos eles já tinham o iPhone, mas era o modelo antigo. Era o modelo antigo. Isso é o materialismo. Eu dedico a minha vida em busca de uma coisa que eu não preciso, e quando eu encontro, não me satisfaz. E é isso que muitas famílias estão correndo desesperadamente atrás. Bens, 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 capital, 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 capital. E aí se vai a saúde, aí se vai os momentos, aí se vai o tempo, quando se vê, se foi a vida. E os bens ficam e outros aproveitam. A ganância desenfreada tem provocado dentro da família a quebra de princípios fundamentais para o ser humano. Quer ver uma coisa? Se você vive numa família onde a busca por bens ela é incessante, você vai ter dificuldade de valorizar o ser humano, porque para você o que vale mesmo é ter alguma coisa, a pessoa muito pouco. Se você vem de uma família onde a busca por bens é algo primordial, você vai olhar para alguém de terno e gravata, sapato italiano, com um belo carro importado, você vai dizer assim, esse é um homem importante, é um homem bem de vida. E você vai olhar para uma pessoa comum, vestida de qualquer jeito, e você não vai dar bola. Porque mesmo sem querer, mesmo sem perceber, a sua escala de valores está destruída. Porque para você e para mim, o que vale é quanto fulano tem, e não o que ele é. Isso é o materialismo que faz. Ele quebra princípios fundamentais que Deus instituiu para serem tratados na família. Uma criança que vê o pai trabalhar dia após dia, dia e noite, 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 vai crescer com um princípio na sua cabeça: o trabalho é mais importante do que a família. Então eu não posso me dar mal no trabalho, mas se não der certo na família, paciência. Porque é o exemplo que eu tenho do meu pai, é o exemplo que eu tenho da minha mãe. Uma criança que vive e cresce numa família onde há uma austeridade muito forte, onde nunca é possível comprar nada, e não porque não tem, mas há aquela ganância, aquela pondurice grande demais, vai crescer entendendo
que o grande valor da vida não está nas pessoas, mas no dinheiro que eu guardo. E quando eu quis alguma coisa, meu pai não comprou, não porque ele não tinha, porque ele não queria gastar. Então aquele dinheiro é mais importante do que eu. Então eu cresço sabendo que o que me importa mesmo é o dinheiro. O materialismo é algo que tem destruído a nossa sociedade ocidental. Os ricos cada vez ficam mais ricos, explorando os pobres que cada vez ficam mais pobres. As pessoas vivem correndo atrás de dinheiros, bens, propriedades, capital, e não medem esforço, e também não estão preocupados quem tem que destruir para conseguir tudo isso. Só que o problema é que muitas vezes a gente acaba destruindo a nossa própria casa. A Bíblia condena muito o materialismo. Eclesiastes capítulo 5, verso 10, por exemplo, o escritor diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Quem escreveu? Salomão, um dos homens mais ricos que pisou na face da terra. Ele vai dizer assim: quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente, nunca, e jamais estará contente com o que tem em suas mãos. Provérbios capítulo 15, verso 27 diz: o avarento põe sua família em apuros. Olha só, gente boa, o avarento põe sua família em apuros. O principal problema do materialismo é que ele rouba de nós o mais fundamental para uma família. O que você mais precisa na sua família? Tempo. E se eu me ceder ao materialismo, à busca incessante por bens, a única coisa que eu não vou ter para dividir com os meus familiares é tempo. Porque para conquistar as coisas, eu necessito entregar a minha vida. Então eu preciso trabalhar. E nessa loucura de se entregar ao trabalho, eu perco os anos e os momentos com a minha esposa ou com o meu marido. Eu perco os preciosos momentos que jamais voltarão atrás com os meus filhos. Um primeiro passo, uma ida no parque, uma historinha contada, primeira, segunda palavra, levar à escola, buscar na escola, ir numa reunião. Eu perco, e isso nunca mais voltará, nunca mais. Porque o materialismo, ele rouba de nós o que é fundamental dentro de uma casa: tempo. Para construir uma família saudável é preciso investir tempo. Mas se eu estiver buscando somente propriedades, capital, bens e riquezas, a única coisa que eu não vou ter para dividir com os meus é tempo. Essa semana eu recebi um videozinho desses de WhatsApp que eu ri demais. É um videozinho que fala sobre isso. O rapaz era um teatro, né? E no teatro, então, começa com um sujeito muito bem vestido de terno, com uma pasta, e de repente ele pega o celular e atende a esposa. E a esposa dele diz assim: meu amor, nós podíamos fazer um passeio esse final de semana. E ele diz assim: você está louca, mulher? Você não sabe quanta coisa tem para fazer? Só hoje eu tenho 5 reuniões, e você me falando de passeio? Eu tenho mais coisa para fazer na minha vida do que ficar passeando. Eu sou um homem muito ocupado, tenho muitos negócios, eu preciso trabalhar. Você que tem a vida boa, eu não tenho tempo para passear, não tenho tempo para essas coisas, eu tenho que cuidar dos negócios. E aí quando ele desliga o celular, aparece a morte, com capuz, com a foicezinha, e a morte dá um susto nele, e ele se assusta. Quem é você? Ele disse assim: é a morte. Mas o que você está fazendo aqui? Ela disse assim: chegou a hora. Ele falou assim: como agora chegou a hora? Eu disse: não, já chegou a sua hora. Ele falou: mas eu sou novo. Não, mas chegou a sua hora, está na hora, vamos embora. Ele falou: não, o senhor podia me dar mais tempo. Mais tempo. E a morte disse assim: não tem mais tempo, o senhor teve os anos que o senhor teve, o senhor gastou, não tem mais tempo. Ele disse assim: não, mas o senhor podia dar mais tempo para mim aproveitar com a minha família. E aquilo me chamou a atenção.
Quando ele estava diante da morte, ele não se preocupou com as empresas. Ele não estava preocupado com o dinheiro, nem com as reuniões que ele tinha aquele dia. Ele estava preocupado com a família. Ele disse assim: o senhor podia me dar mais 10 anos? E a morte falou assim: de jeito nenhum. Mais 10 anos de maneira nenhuma. Ele falou assim: então o senhor podia me dar mais 5 anos? E a morte diz assim: negativo. Não, de jeito nenhum. E aí ele faz uma brincadeira lá, ele diz assim: mas é duro de negociar com a morte. E ele falou assim: quanto tempo o senhor pode me dar? O senhor precisa me dar mais tempo. E a morte diz assim: eu te dou 5 horas. Ele falou: só isso? Ele falou: 5 horas. E aí ele pega o telefone, ele liga para a esposa, ele diz assim: faz a mala, nós vamos passear. E ela diz assim: vamos deixar para amanhã. Ele falou assim: não temos tempo para amanhã, vamos hoje aproveitar. Meus irmãos, a gente dá risada, mas é uma verdade. Quando a morte nos parece distante, parece que temos todo o tempo do mundo para renegar a nossa casa e correr atrás de bens. Quando a morte nos parece à beira da porta, todos os nossos bens não ajudam em nada. Mas o que mais a gente quer é voltar a ter tempo com a família. Mas aí já não tem mais. Aí já não tem mais. O materialismo, a busca incessante por riquezas, por bens desenfreados, tem separado famílias que moram dentro da mesma casa. Pais que saem com os filhos dormindo e voltam com os filhos dormindo. Mães que mesmo sem precisar trabalhar, optam por trabalhar e deixar seus filhos para outros cuidarem. Porque queremos mais dinheiro. Eu não sou contra o dinheiro, meus irmãos, não sou louco. Eu não sou contra você conquistar bens, de jeito nenhum. Meu desejo, minha oração é que você seja tremendamente rico, mas assim de um jeito fantástico. Mas isso não pode custar o tempo e o momento com a sua família. Isso não pode custar, porque senão eu e você seremos alguém que corremos atrás do vento e deixamos o verdadeiro tesouro para outros aproveitarem. Eu lembro de uma frase que um dia um amigo meu me disse. Ele disse assim: todo pai precisa entender que se ele não pegar os seus filhos no colo quando são pequenos, outros pegarão quando eles forem grandes. E necessariamente não serão tão bons quanto o pai. Passe tempo com a sua casa. Terceira filosofia que o inimigo tenta empurrar para dentro dos nossos lares sutilmente, muito sutilmente, chama-se relativismo. O que é isso? Você já ouviu aquela história? Depende, tudo é relativo. É mais ou menos isso. O que é o relativismo? É a quebra dos absolutos. Essa ideia, essa filosofia prega que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo, depende de cada um e de seu ponto de vista. Ou seja, não existe nada nesse mundo que seja uma verdade concreta, absoluta e indiscutível. Tudo depende do jeito como é feito. Depende do que eu entendo, depende do que você entende. Não é bem assim, não é bem assim. Essa filosofia é mortal. Por que é mortal? Pelo simples fato que ela questiona diretamente a autoridade da Bíblia. Se tudo é relativo, então o que está escrito aqui dentro pode ser mentira. Pode ser mentira. Então, não serve para mais nada. Entendam que é muito sutil, mas é muito forte e terrível. A ideia de que não existe absolutos concretos tem destruído a nossa sociedade. Qual era um absoluto concreto antigamente? Casamento. Não se mora junto, se casa. Com o passar do tempo aconteceu o quê? Não, depende. Depende de cada um. Tem uns que não querem casar, mora junto. E o que é que virou hoje? Casa, vai para um, vai separa, não casa, mora com um, mora com outro, vai com outro depois, mora com aquele outro, depois com aquele outro, aí mora com outro. O governo, para tentar dar um jeito, para não deixar o negócio muito complicado, botou uma lei. 30 dias morando junto, já o governo é casado. Porque a confusão estava grande demais, então tu imagina a ideia do governo.
mas era um absoluto. Qual era outro absoluto que não era questionável antigamente? Educação é em casa. Escola traz ensinamento, mas quem educa é pai e mãe. Como é que é hoje? Depende, não tenho tempo, pastor, eu trabalho demais, a escola precisa fazer isso por mim. Aí você está complicado, irmão, aí está complicado. Se você terceiriza a educação do seu filho, meu irmão, você está conquistando problemas para o futuro. Pode gravar o que eu estou dizendo, pode gravar. Porque ninguém vai educar seus filhos como você, porque você ama, os outros não. Mas era um absoluto que se perdeu. Outro absoluto que vem sendo questionado, Bíblia. Antigamente você falava, mas a Bíblia afirma. Todo mundo dizia assim, bom, então paramos por aqui. Hoje você diz assim, mas a Bíblia afirma. Algumas pessoas dizem assim, e daí? Quem disse que é verdade? Pode ser que não seja. E o pior de tudo, muitos desses pensamentos têm entrado dentro da igreja com relação à palavra. Eu conversava com uma jovem algum tempo atrás, e essa jovem me falava sobre algum erro da sua vida, e eu a coloquei diante da Bíblia. Eu disse, olha, isso está errado, e você precisa consertar a sua vida. E ela disse assim, mas eu não concordo, pastor. Aí eu fui para trás e disse, mas eu não concordo com essa visão da Bíblia. Eu disse, minha filha, eu disse, escuta aqui. Eu disse, quem tu pensa que tu é para não concordar com a Bíblia? Eu disse, quem que tu pensa que tu é para achar que na tua cabeça está certo e na Bíblia está errado? Eu disse, não, me explica quem tu pensa que tu é. Aí ela ficou meio assim. Eu disse, você tem noção do que você está falando? Você diz para mim que serve a Deus, que ama Jesus, que Jesus é Senhor da sua vida. Aí quando a Bíblia lhe diz algo claramente, você diz que não está certo? Você está brincando, só pode, você está brincando comigo, não tem outra explicação. Mas não tem. É o relativismo. É o relativismo. Tudo é relativo. Tudo pode ser como pode não ser. Não é assim que os filhos falam hoje para os pais? Ah, pai, mas isso era na sua época. Hoje é diferente. Por que é diferente? O mundo não mudou, continuam as mesmas coisas. Mas mudou o pensamento, baseado em filosofias como essa, diabólicas, que entram dentro das nossas casas sem nós percebermos. E a gente vai lambendo elas, vai mastigando elas, vai vivendo elas, e quando a gente se dá conta, a gente vai colocando elas em prática. O diabo dando risada e a gente se lascando todo. Se nós fizermos uma pesquisa entre os cristãos, nós mesmos aqui, muitos de nós vão afirmar categoricamente que não concordam com alguma verdade que está na Bíblia. Vão afirmar. Nós vamos ler o texto e muitos de nós vão dizer, pastor, mas isso eu não concordo. Isso é o relativismo. O que eu estou dizendo na verdade é o seguinte, pastor, para mim, nem tudo que está na Bíblia realmente é verdade absoluta. Depende do que eu entendo. E quando é assim, meus irmãos, eu estou em maus lençóis. Porque João capítulo 17, verso 17, Jesus deixa claro uma verdade inquestionável. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Há um absoluto, inquestionável, que nunca mudará, que nunca mudou. Enquanto o mundo for mundo, permanecerá exatamente o mesmo, porque é um absoluto moral, que serve para nos guiar a uma vida diferente. Eu não posso cair na ideia de relativizar as coisas. Mas agora os tempos mudaram. Mas veja bem. Mas o fulano pensa diferente. Mas o Beltrano. Não me interessa o fulano, o Beltrano ou os tempos. Eu tenho um absoluto. Eu tenho uma verdade inquestionável. Eu tenho algo que é maior do que qualquer pensamento humano. E é por ela que eu me moldo.
E é por ela que a minha família vai ser moldada. Esse é o nosso pensamento, meus irmãos. Porque senão nós vamos cair nas armadilhas do inimigo. E quando a gente vê, a gente vai estar igual aqueles pais cristãos, tá? Que permitem que os filhos durmam juntos dentro de casa, que dão dinheiro para os filhos irem para um motel com a namorada. Porque, pastor, os tempos são diferentes. Não são, são sempre os mesmos. O problema é que às vezes a nossa cabeça, na nossa intelectualidade, que deveria ser guardada por Deus, pela palavra de Deus, nós deixamos filosofias como essa entrarem. E nós começamos não a dar brechas, nós abrimos as portas, as janelas e colocamos uma placa bem grande lá fora dizendo assim: pode entrar, Satanás, faz o que você quiser, aqui o negócio é teu. Cuidado com o relativismo, cuidado. Quarta filosofia e última para encerrar. Essa aqui poderia estar colocada no hedonismo, mas eu quis separar porque essa é muito séria. Erotização. A erotização existente em curso dentro do nosso país é assustadora. O apelo sexual está em todas as direções para todos os públicos. Você sabia que se teu filho tem até 10 anos de idade e ele tem celular com acesso à internet, certamente ele já viu uma cena de sexo explícito? Certamente. Isso é uma pesquisa. Certamente ele já viu. Porque nós vivemos numa nação onde o apelo sexual, onde a erotização de crianças, de adolescentes, de adultos é terrível, é nojenta. Semana passada nós tínhamos um casamento em Joinville e a Bruna queria ver um vestidinho para Vitória, porque ela achava que aquele que nós tínhamos em casa talvez fosse muito era muito de verão, talvez fosse frio e ia passar frio. E nós fomos numa loja aqui da cidade. E eu vou caminhando assim, porque eu não gosto de ficar, demora demais as compras para mim. E a Bruna estava vendo os vestidinhos lá, e de repente eu passei assim numa banca, numa mesa, na verdade, daquela loja, e só o departamento infantil. E tinha uns shorts em cima da mesa. E aquilo me chamou a atenção. Meus irmãos, sem mentira, tinha alguns shorts que eram desse tamanho assim. Para crianças. Pastor, o senhor está exagerando. É bonitinho. Não é bonito, meu irmão. Não é bonito. Nunca foi e nunca será bonito. Porque sabe por quê? Quando você coloca um shorts daquele na sua filha, quando ela tem 3 anos de idade, como é que você vai ter autoridade para dizer quando ela tiver 17, 18, dizer assim: minha filha, coloca um shorts mais comprido, não compre esse aí. Você não vai ter autoridade para falar isso, porque você perdeu anos atrás. Mas as roupas são assim. Sutiãs, que tem outro nome, eu não sei qual é que é o nome. Sutiãs que aparecem. A pessoa usa 48, ela compra o número 36. E ela, para usar. Eu levei a Bruna, a Vitória e a Dona Márcia na feira, sexta-feira à tarde. A Bruna queria ir porque tinha o showzinho da Patrulha Canina para a Vitória. Eu disse: não, eu vou de tarde, eu levo vocês. Meus irmãos, eu comecei a ficar assim angustiado. Eu não sabia para onde olhar. Eu estava andando assim já. E não tem condição. Eu sou um sujeito que eu não gosto de ir para a praia. Não gosto, porque eu acho uma vergonha em alguns aspectos. E não tinha condição de andar naquele parque de exposição. Menininhas, 9, 10, 13, 14, 15 anos, mulheres casadas, elas andavam assim. Esse é o país que a gente vive. É isso que os nossos filhos estão vendo na televisão. É isso que eles estão aprendendo nos livros, nas revistas, no celular. É isso que a gente vê. E o que isso faz com nós? Isso tem criado um dos vícios mais terríveis que existe. Eu não sei se você sabe, mas o vício em pornografia é infinitamente mais forte do que o vício em cocaína.
para você ter uma ideia. E os danos causados por essa pornografia na mente da pessoa, em alguns casos, são irreversíveis. As coisas são muito mais sérias do que aparentam, meus irmãos. E eu não sou, o pastor é quadrado. Não estou dizendo isso, não me entendam mal. O que eu estou colocando é o que o inimigo tenta colocar dentro das nossas casas. Nós não podemos nos acostumar a ver propaganda de sapato, uma mulher pelada para vender. Ou um homem seminu. Nós não podemos nos acostumar a receber aquelas piadinhas indecentes no WhatsApp e achar que é brincadeira. Não. Abre o seu olho, porque sutilmente o inimigo vai enfiando filosofias destruidoras dentro da sua casa, da sua mente, e quando você se dá conta, você já se estabanou todo. A erotização de crianças, desenhos, a escola hoje é um grande problema. Ideologia de gênero, vou falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos ter um estudo só sobre isso na igreja, no mês que vem ou no outro. Isso é o pior câncer que querem colocar dentro das escolas para os nossos filhos. Pincelada, ideologia de gênero, a destruição completa da família. Sabe por quê? Porque vão ensinar as crianças que não existe mais homem e mulher. Você é o que você quer, quando você quer. Então, não existe mais pai nem mãe. Se não existe mais pai e mãe, não tem mais autoridade. Não tem mais o núcleo familiar de sustentação da sociedade. Vira uma anarquia. Banheiros, pode entrar menino ou menina, depende do que você quer ser. Roupa, aquela que você quer usar. Ideologia de gênero. Há muitos anos estão tentando emplacar isso para crianças até 10 anos. Até 10 anos de idade. Os meus filhos, os seus, que estudam. E muitos de nós, às vezes, achamos que é o progresso. Pastor, isso é o progresso. Não é o progresso, meu irmão, isso é uma coisa do capeta, de Satanás, dos infernos, para destruir os nossos lares. Desde quando que a pessoa escolhe o que ela é? Ela nasce o que é. Se nasceu mulher, é mulher. Se nasceu homem, é homem. Pronto. Você não muda a genética. Não tem como mudar os genes da pessoa. Ele é um só. Mas essas filosofias, elas vão sendo colocadas, elas vão sendo implantadas dentro dos nossos lares. Por isso que, se você é pai, você não pode perder nenhuma reunião de colégio, nenhuma. Você não pode passar um dia sequer sem olhar o caderno do seu filho, dizer assim: meu filho, o que você aprendeu na escola hoje? O que vocês viram hoje? O que você tem de tema, de tarefa para fazer? Como é que está a aula? Você tem que ter interação com os seus filhos, meus irmãos. Porque o inimigo está ao derredor deles. Sabe por quê? Porque eles são os mais fracos da sua casa. São crianças, são jovens, são adolescentes. Eles são os mais fracos. Aonde você acha que ele começa a bater? Em você, que é robusto na fé? É óbvio que não. Ele vai bater nos seus filhos. Igual o leão lá da África, que escolhia os mais novos ou os mais velhos. Esteja atento. Essa erotização, as roupas, as festas. Eu dei risada com um casal de amigos que a filha deles queria ir assistir o show que teve dos sertanejos lá, não sei das quantas. E eles, assim, meio contra gosto, vamos levar. Diz que chegaram lá e tal. Aí diz que de repente começou, ele me contando, ele disse assim: pastor do céu. Ele falou: começaram a testar o som. E começaram a tocar aqueles funk, ele falou. E ele dizia assim: pastor do céu. Ele falou: aquelas moças, quase sem calção, e dança para cá, e pula para lá, e se esfrega para lá. Ele disse assim: eu olhei para minha esposa e disse: isso aqui não é lugar para nós. Pegou todo mundo e disse: vamos embora, vamos para casa, vamos embora.
mas para a maioria das pessoas que estavam lá, era uma festa normal. Normal. Agora me diga, meu irmão, se é normal você ver uma menina de 14 anos com micro roupa se esfregando num menino de 14 anos que não tem nem barba. Aonde que isso é normal? Aonde? Me explique aonde que isso é normal. Se você conseguir me explicar, eu prometo para você que eu vou entender. Mas aonde que é normal isso? Mas é a sociedade que a gente vive. E o problema é que para nós cristãos, parece que nós não abrimos os olhos para isso. Muitas vezes nós estamos compactuando com isso. Porque sabe por quê? Quem que compra roupa para uma menina de 14 anos que não trabalha? É o senhor papai e a senhora mamãe. A erotização tem feito com que as mulheres se tornem objetos, deixem de ter personalidade para ter simplesmente um corpo que, querendo ou não, em questão de 10, 12 anos, tudo cai. Se existe uma verdade nesse mundo, chama-se gravidade. 9 ponto alguma coisa que faz pressão, não adianta, irmão, cai, tudo cai, tudo cai. Não adianta. Só que numa sociedade erotizada, quando nós não percebemos, nós passamos a olhar as mulheres como um objeto simplesmente de prazer. E quando não está mais legal, a gente descarta e troca, tem outra. E isso acontece dentro da família. E aí eu começo a ter problemas assim tão difíceis de resolver. Finalizando, irmãos, talvez você possa ter aqui nessa 40 minutos, uma hora, olhado para mim e dizer assim: pastor, tudo que o senhor falou aí, para mim, eu acho que na minha casa não é. Não se engane, meus irmãos. Nós somos pessoas simples, do interior, graças a Deus por isso. Mas tudo que eu falei aqui está querendo entrar na sua casa a semana inteira que passou, e essa semana que vai entrar vai querer continuar entrando. Mesmo que sejamos pessoas simples do interior, não importa. Isso que eu falei aqui não é simplesmente algo do campo das ideias, não. É uma realidade diária. Se eu não abrir os meus olhos, essas sutis filosofias diabólicas vão entrando dentro do meu lar. E sabe qual é a função delas? Me afastar da verdade de Deus. Porque quando eu estou longe da verdade de Deus, eu sou presa fácil para que o inimigo me arrebente, me destrua. Por isso que nós vamos levar a máxima que Jesus nos ensinou: vigiai, vigiai. Mas também tem algo para animar nosso coração lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Se não falha a minha memória, quando Tiago nos dá a seguinte orientação: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como proteger a sua casa, basta você ser submisso, você ter intimidade, você buscar a Deus, você ser um homem de Deus, você ser alguém em íntima comunhão com o Espírito. Aí, meu irmão, aí o inimigo tem que passar longe da sua casa, longe da sua família, porque lá não tem vez. Lá não tem vez, lá ele não tem chance, porque lá a presença poderosa de Cristo reina absoluta, e ali o inimigo não pisa. E aí você pode deitar sua cabeça no travesseiro e descansar em relação aos seus filhos, descansar em relação ao seu casamento, porque há o mais valente, o mais poderoso que guarda seu lar. Mas esteja atento, não dê brechas para filosofias como essa. Isso aqui não é simplesmente coisa do campo das ideias, não. A televisão está repleta disso aqui, em todos os programas que você vê. Em
todos os programas, a moda, os costumes novos, a última novidade é repleta disso aqui, repleta. Vigie, abra seu olho, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide daqueles que estão com você, pois são um bem precioso, precioso. Esteja atento a tudo e a todos. Isso não é fanatismo, isso é cuidado, cuidado. Cuide agora para desfrutar paz constante. Seja desatento agora e terá problemas para resolver na frente. Guarde a sua casa. Guarde em oração. Você que é homem, você é o sacerdote da sua casa. A sua oração diante de Deus tem poder. Tem poder. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, aprenda a abençoar os seus filhos e ensine a eles o valor de eles pedirem a bênção para você. Você é o sacerdote, você é o cabeça da sua família. Ore pelo seu lar. Eu queria finalizar contando um exemplo da importância do homem entender o seu sacerdócio do lar. Quando eu fazia seminário, eu tinha uma turma de estudos na igreja, de discipulado. E um casal de participantes era novinho, assim, deviam ter hoje a minha idade, 30 e poucos anos. E um dia eles chegaram, e eu notei que eles estavam bem abatidos, e quando acabou o estudo eu disse: tia, o que aconteceu? Ele falou: pastor, nós estamos vivendo um inferno lá em casa. Eu disse: mas o que houve? Uma semana inteira que ninguém dorme naquela casa, pastor. A minha esposa acorda no meio da noite com uns pesadelos e não dorme mais, e ninguém dorme, e eu não sei o que eu faço, aquele negócio, eu estou desesperado, nós estamos até pensando em vender nossa casa e sair. Eu disse: mas o que houve, cara? Ele falou: não, é assim, então tu vai fazer o seguinte, tu vai chegar na tua casa hoje, tu vai entrar, vai fechar a porta, você vai pegar a tua esposa, vão se ajoelhar na sala, e você que é o homem, você vai orar, clamando para que Deus restaure a paz dentro do seu lar, para que o inimigo bata em retirada. Você vai clamar pela sua esposa. Antes de dormir você vai orar por ela, vai abençoar a vida dela. E se de madrugada ela acordar com algum pesadelo assim, você vai acordar, você vai orar com ela, repreender isso. Você, entendeu? Ele falou: deixa para mim. Passou uma semana, eles voltaram. E aí, como é que tá? Pastor, como é que ela chamava? Fizemos. Eu disse: e aí? Está uma paz lá em casa. Está uma bênção lá em casa. Homem, pelo amor de Deus, acorde. Pelo amor de Deus, acorde. Tome as rédeas da sua casa. Porque um dia Deus cobrará de você isso. Quando nós estivermos diante do trono da graça, Deus pedirá contas. Ele diz assim: Cristiano, o que você fez com essa família? Senhor, mas não tinha tempo. Eu não pedi se você tinha tempo, eu pedi o que você fez. Você era o cabeça da casa. Mas eles escolheram. Negativo, a culpa é sua, Cristiano, porque você era o cabeça. Homem, acorde. Mãe, ore pelos seus filhos. Você é mãe. Não deixe seu filho sair de casa sem uma oração. Não deixe. Porque o inimigo, com tudo isso aqui e muito mais, todos os dias ele está batendo na porta da sua casa. Porque a única coisa que ele não quer nessa vida é que você tenha um lugar, uma família onde você tenha satisfação e paz. Ele não quer isso. Porque isso é plano de Deus. O plano dele é o que? Destruição. Ele veio matar, roubar e destruir. Feche teus olhos. Você podia fazer uma oração pela sua casa. Você podia clamar para que Deus protegesse o seu lar. E para que Deus mostrasse quais são as brechas que estão existindo dentro da sua família, onde Satanás pode agir. E você podia fazer uma oração no nome de Jesus, mandando em retirada
Tudo que o inimigo está tentando contra o seu lar, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua família, mande retirada, meu irmão, porque no nome de Jesus, o inimigo tem que bater em corrida. Ore pela sua casa.